Meu nome é Márcio Faria Corrêa e todo mundo me conhece por Márcio Corrêa. Eu sou preparador físico de futebol profissional já há 25 anos. Hoje eu estou no Criciúma pela terceira vez, pela terceira temporada, não consecutiva. Retornei há pouco tempo e venho atuando aí também com alguns cursos, algumas palestras. Praticamente essa é a minha função no futebol. Dentro dessa etapa que eu me conheço por ex-atleta profissional e também preparador físico, e aí vão mais de 25 anos também, ocorreram várias mudanças. E a primeira delas, que eu acho que é determinante, foi essa abertura, né, de espaços na internet, essa interação com a literatura internacional com mais facilidade. Não que não ocorresse, sempre ocorreu. Eu busquei sempre literatura fora do país, né? Assinava revistas internacionais, comprava livros em língua espanhola, em língua inglesa, coisas que não eram tão fáceis como são hoje. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a mudança de mentalidade, né? Os preparadores físicos hoje buscam, né, trabalhar de forma mais interativa com seus treinadores. A comissão técnica tem uma dependência maior dessa função do preparador físico, que na verdade não trabalha, né? Eu pelo menos vou falar sobre o meu trabalho, não trabalho só com o físico, né? Trabalho com todo o intelecto do jogador, trabalho dentro dos processos de cognição do jogador, e acho que nós não podemos, né, mesmo tendo esse título aí de educadores físicos, nos limitar a isso. Até mesmo na parte da educação física, nós somos motricistas esportivos, né? Então eu trabalho com movimento humano, não com exercício atlético, né? Então eu vejo que essa é uma mudança que eu venho tentando travar e tenho conseguido, né? E isso é importante mais. E o terceiro ponto é a tecnologia, né, que entrou aí para nos auxiliar bastante, né, em todos os setores da preparação desportiva, não só no futebol, mas hoje nós temos aí programas, equipamentos que verificam o grau de atividade do teu jogador dentro da própria competição. E isso é muito válido para quando a gente organiza os controles, para quando organizam as cargas de trabalho. Então são três marcos, eu acho, que estão determinando assim a melhoria da preparação dos nossos atletas. São vários pontos, né? Por exemplo, vocês têm aí a condição de monitorar um atleta em suas ações reais de jogo, que é algo muito interessante. E em 10 anos a gente conseguiu verificar que existe uma mudança, né? Talvez não na distância total percorrida por um atleta dentro de campo, mas pela a rapidez, né? O futebol está muito mais rápido, está 30% ou mais acelerado. Então isso aí interfere totalmente na busca pela metodologia de treinamento. A verificação também da recuperação desse atleta após uma atividade física, isso também é muito importante. Nós temos equipamentos que conseguem controlar isso. É uma gama muito grande de equipamentos, né, que você pode utilizar nessa decorrência dentro do teu clube, para que a gente consiga controlar essa atividade de forma mais real, o que não se fazia anteriormente, né? Estávamos baseados sempre em pesquisas de outros cientistas com outras realidades e que nos davam dados onde nós nos baseávamos. Hoje não, hoje a gente consegue coletar o nosso dado real, né? Não só as avaliações, mas os controles diários das atividades, né? O quanto esse atleta é depreciado, o quanto ele piora dentro de uma atividade, o quanto a gente necessita de espaço, de intervalo entre essas atividades, para que ele retorne a sua condição mais adequada para novamente treinar ou competir. Isso existe dentro do futebol. O pensamento a longo prazo, infelizmente, talvez não tenha uma dependência, um grande percentual dos preparadores físicos pensar dessa maneira. O conceito precisa ser mudado dentro dos clubes, né? Porque a maioria dos clubes buscam um imediatismo na formação, e é um processo que não se encaixa com o treinamento a longo prazo, com todas as situações que tu pode proporcionar para esse teu atleta a longo prazo, né? Então, o treinamento a longo prazo, no Brasil, por exemplo, está pouco direcionado aos aspectos cognitivos, né? Então, o jogador, muitas vezes, ele é qualificado como apto pela sua técnica, e a técnica é somente um marcador de qualificação, né? Ele precisa de mais situações, mais elementos para jogar um bom futebol.
Então eu acho que não cabe somente aos preparadores físicos, por a maioria de nós profissionais temos condições de discorrer sobre esse assunto, mas eu acho que eu estou aqui para discorrer sobre a realidade desse assunto, né? Eu não posso só teorizar e pensar no ideal. Hoje no Brasil um percentual muito pequeno de clubes de futebol pensa a longo prazo com seus atletas e com seus profissionais. Eu tive uma experiência muito interessante em 2 clubes onde nós lidamos já com um processo talvez um pouco mais elevado do que a Trans e a Inter, né? Que é a... Então a gente começou a trabalhar exatamente com a transdisciplinariedade. Então foi uma proposta em conjunto, né? Obviamente em conjunto, onde as pessoas buscavam as suas essências, a sua melhor essência dentro do conhecimento e se inteiravam, né? Se inteiravam e buscavam uma situação que ainda não existia. Vou dar um exemplo. Iniciávamos uma semana, um microciclo, certo? Esse microciclo só era determinado a partir da análise do último jogo. Ou seja, essas cargas elas não existiam antecipadamente, nós não tínhamos uma ideia totalmente consistente do que temática abordaríamos. Não, nós não tínhamos. Nós buscávamos o que? A informação do adversário, a informação detalhada do que foi o desempenho nos jogos anteriores, para aí sim buscar, junto com a fisiologia, junto com o técnico, junto com os analistas de desempenho, o que nós montaríamos, né, como estratégia de trabalho durante essa próxima semana. Então foi um processo transdisciplinar muito interessante, onde nós conseguimos viver experiências únicas, né? Processos únicos que não se repetem, são situações que não se repetem, até porque o desempenho dos nossos atletas, principalmente no Brasil, onde nós temos aí muitas competições, com pouco intervalo, eles não se repetem. Então nós precisávamos trabalhar muito essa situação, né, de conseguir ter no início de uma semana já a análise do que foi e do que ocorreu para determinar o que vai ser feito. Eu acho que isso passa por um processo de convencimento das pessoas, né? Não somente das pessoas que atuam no futebol, mas das pessoas que trabalham com cultura, né, e conhecimento em todas as áreas. Porque é muito difícil promover conhecimento num país que é imediatista e num país que atravessa uma crise tão forte como nós atravessamos. Isso se reflete no futebol, isso atrapalha esse setor. Então, quando a gente fala em ciência, eu preciso falar em convencimento dessa ciência, né? Porque poucas instituições acreditam em que esse processo a longo prazo, que um processo de detalhamento da sua estrutura e de entendimento da sua estrutura por profissionais capacitados possa dar resultado. O que se busca é o imediatismo, o próximo jogo, o gol e a vitória. Não que isso não conta e é disso que o futebol se move, mas o futebol tem que ser um pouco avaliado também pela capacidade dos profissionais que atuam, né? Pelo que eles formam e pelo que eles concluem e deixam de legado. E acho que isso o nosso futebol ainda requer um direcionamento melhor dos dirigentes nas suas estruturas, para que nós, preparadores, treinadores, fisioterapeutas, cientistas do esporte, consigamos sim buscar esse conhecimento e disseminar. Eu acho que a gente está ainda um passo atrás nisso tudo, né? Antes de falar em nós, preparadores, mudarmos uma situação, eu acho que isso não depende muito nós somos só um mecanismo, talvez, que possa exercer esse conhecimento, articular essa ideia. Mas nós temos pessoas lá atrás, dirigentes lá atrás, que precisam articular isso para que o futebol não caia de escalão, né? O futebol brasileiro não diminua o seu nível internacional. O que eu vejo hoje, que a gente já não lidera os rankings como lideramos por muito tempo. Essa vivência fora do país, já foram 7 anos, né? Ásia, Europa, América Latina, me trouxe sim um legado muito grande, me fez ter uma leitura mais aprimorada do que é ser atleta, do que é ser humano e de que condução nós precisamos buscar para chegar até o alto rendimento e para conseguir formar um atleta com qualidade. Eu pude conviver aí com N culturas, porque a Arábia Saudita, onde eu estive, eu conheci treinadores alemães, conheci treinadores croatas, tive contato com treinadores espanhóis,
árabes, brasileiros, portugueses, e eu aproveitei esse tempo sempre para questionar, né? N pontos dentro da modalidade, da iniciação esportiva, da continuidade, o próprio conhecimento teórico do tema futebol, como isso era abordado pelos treinadores em relação aos jogadores em seus países, né? Qual era o tempo de formação, isso tudo eu sempre abordei. E obviamente que isso me deu uma condição de raciocinar de uma forma um pouco mais ampla para quando eu enxergo o nosso futebol. Eu consigo trazer elementos, tanto nessa área técnica como na questão de pensar, raciocinar o macro do nosso trabalho. Eu consigo colocar várias questões que estão sendo bastante importantes no meu dia a dia. Eu acho que existe um processo, aliás, vários processos no Brasil que estão tentando colocar em ordem essa parte. A CBF teve uma atitude, através de uma parceria com uma universidade de Minas Gerais, de criar as licenças, né, licença C, licença B, licença A, vários cursos de formação de treinadores de goleiros, marketing, enfim, várias áreas. E é um processo que se inicia, né? Ainda é pouco para o que nós precisamos buscar, é pouco para o que nós precisamos desenvolver, mas as discussões elas estão sendo lançadas. Eu vejo uma juventude muito grande que está se formando. Em alguns anos nós teremos aí treinadores com grande consistência teórica e buscando, obviamente, essa experiência, né, que os mais velhos têm. Acho que isso é importante. Creio que em pouco espaço de tempo nós teremos aí um legado que hoje a CBF e outras instituições também buscam para formar treinadores. São parâmetros bastante diferentes, né? Nós temos uma máxima aí, nós de comissões técnicas, muitas vezes um jogador da Série C não joga na B, é o mesmo futebol, um jogador da Série B não joga na A e vice-versa, né? Então nós temos aí, são vários padrões de atividade, embora a modalidade seja uma, algo que também percentualmente se estende para o futebol do exterior também. A segunda divisão da Inglaterra, por exemplo, é quase um rugby, né? Então é um futebol muito físico, né? Muito intenso nessa parte física, né? A busca é pelo movimento mesmo. Às vezes a técnica é relegada à segunda diretriz do jogo. Então eu creio que cada país tem a sua origem, tem a sua maneira de atuar e nós conseguimos identificar, sim, um diferencial grande entre as divisões de primeira, segunda e terceira do Brasil. Acho que é bastante diverso, sim. Na verdade, eu acho que nós precisamos buscar o que vocês vêm fazendo, né? E o que muitas pessoas nesse nosso país vêm fazendo, que é a troca, né? O conhecimento através da troca de informações, dos questionamentos, da busca pelas literaturas que não estão de maneira física aqui conosco, mas existem livrarias espalhadas pelo mundo, revistas que vocês conseguem assinar pelo mundo. E essa troca, esse debate, né, que nós temos aqui em outras situações, eu creio que é a parte mais importante. E que não possamos também nos limitar ao que se fala, né? Eu já ganhei. O passado acabou. Nós vivemos uma realidade hoje, uma situação financeira atual, um país que atravessa uma crise atualmente também, e o futebol se inclui nisso. E eu acho que a gente só consegue sair dessa situação, ou seja, crise, ou seja, atualização, pela busca desse conhecimento, pelo compartilhamento, né? Quando nós guardamos o nosso conhecimento, ele é só nosso e vale de pouca coisa, só para nossas ações diárias, nossas atuações. O que a gente precisa é disseminar, é dividir, porque dividindo a gente também aprende com quem a gente ensina. Olha, o futebol interativo eu já conheço há algum tempo, né? Essa troca aí de informações, eu busquei conhecer na internet, busquei olhar quem já participou e as ideias que vocês estão buscando.
é um portal, é uma ideia, é algo que está favorecendo, né? Principalmente o futebol. As pessoas têm o costume de dividir o Brasil, né? São Brasis, e na verdade é muito grande. Mas o que vocês fazem hoje no Nordeste aqui, eu acho que é um fator delimitante para o sucesso do futebol regional. Primeiro passo. E o segundo passo é expandir isso, porque o conhecimento não tem lugar, né? Não somos de lugar nenhum. Deus nos deu aí o mundo todo, nós não nos limitamos a ser de um lugar e muito menos o nosso conhecimento. Desejo sucesso a todos vocês e continuem com essa história maravilhosa.